Hoje nós vamos falar sobre o julgamento de Jesus, que é considerado o maior erro judiciário da história mundial. Antes de começar, eu quero convidar você que não está inscrito no nosso canal e venha fazer parte do nosso time, se inscreva. Nosso canal é um canal de evangelização, de formação pessoal e de muita informação também. Eu quero agradecer a você que está se inscrevendo agora e agradecer aos mais de 720 inscritos que já estão no nosso time, já estão no nosso projeto. E uma coisa muito importante, se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e também de fazer comentários, de comentar se você gostou, se não gostou e também dar novas sugestões. Vamos começar então a falar sobre este julgamento. Estamos comemorando, estamos celebrando a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E a ressurreição só foi possível por causa da morte e ele foi morto, advindo de uma condenação, de um julgamento. E o julgamento de Jesus, ele ficou conhecido como o maior erro judicial já registrado na história da humanidade, sendo ilegal, sem crime praticado, sem observância de formalidades da lei romana, sem direito à defesa e contraditório, sem direito a recurso e contribuição de pena não correspondente ao crime imputado. Então vamos agora detalhar tudo isso. Esse julgamento foi permeado de ilegalidades, de nulidades e de ofensa aos basilares princípios do direito. Um verdadeiro assassinato cometido pelo poder estatal e pelo poder religioso da época. É bom que a gente saiba que a base jurídica do povo hebreu era o Torá e o Mishnah. E os juízes aplicadores do direito compunham o Sinédrio. Na época, o governador era Pôncio Pilatos, que possuía o chamado Iuris Claudi, ou seja, o poder da vida e da morte. Lembrando que Pôncio Pilatos era romano e que o povo judeu estava nessa época sob o domínio do Império Romano. A história da morte de Jesus, ela começa com a prisão, que acontece logo após a ceia, pascal, lava-pés, que inclusive foi comemorado ontem, e Jesus então se retira para o Getsemane para orar. E é justamente lá, na véspera da Páscoa, sem qualquer mandado, a história nos conta que Judas Iscariotes entregou Jesus aos sacerdotes. Teria traído seu mestre em 30 moedas de prata. É bom que a gente saiba que assim o que realmente deflagrou o desejo do Sinédrio em condenar Jesus foi justamente a sua entrada triunfal em Jerusalém. Isso causou muita raiva do Sinédrio e foi complementado ainda pelo aquele episódio do templo quando Jesus expulsa os vendilhões. E aí eles então fizeram uma reunião secreta e nessa reunião decidiram que iriam prender Jesus. E aliciaram um dos discípulos, que foi justamente Judas, que terminou assim traindo Jesus. E Jesus, depois dessa prisão, foi então encaminhado a Pilatos, em um primeiro momento, e este enviou Jesus ao rei Herodes para julgamento. Herodes devolveu Jesus sem sentença, ou seja, não havia acusação, a prisão foi legal e processado por juízo incompetente. É bom lembrar que Jesus passou por dois julgamentos, um julgamento religioso perante o Sinédrio e outro político diante de Pilatos. As acusações políticas eram sedição, declarar-se rei e incitar o povo a não pagar imposto a César. O Sinédrio, ele não tinha o poder de decretar a pena capital, a pena de morte. Por isso, Jesus foi acusado de ter instigado o povo à revolta, que se chama sedição, incitando-o a não pagar tributos a César e de ter se proclamado rei, que é um crime lesa majestade. Pilatos jogou a escolha para a multidão, usando do privilégio pascal, que era uma determinação que durante a Páscoa o governador poderia soltar um preso, criminoso preso, em razão do direito consuetudinário de soltar um preso na época da Páscoa. Então era como se fosse uma terceira instância ao povo. Na época estava preso um homem muito conhecido, assassino, criminoso, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte, Barrabás ou este Jesus? E eles responderam então, como se sabe, Barrabás, Barrabás. Mas isso aconteceu porque o chefe dos sacerdotes, os líderes judeus,
convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus. Pilatos então perguntou mais uma vez: que farei então com este a quem chamo de Messias? Responderam todos: crucificam. Pilatos então lavou as mãos e disse para o povo: estou inocente do sangue deste justo, que o sangue dele derrame sobre vós e sobre vossas cabeças. Na execução da sentença, um soldado romano foi o executor de Jesus Cristo. Depois de muita tortura, flagelos, cravou prego nas mãos e nos pés, cumprindo ordens e o seu dever. No mundo romano, a morte sem sepultura, que era a morte de cruz, era a maior desonra. Um corpo exposto na cruz aos olhares de todos significava a destruição da identidade. Após Pilatos entregar Jesus para a crucificação, os atos de execução foram verdadeiras torturas, cruéis. Jesus, depois de ser torturado, colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça, foi obrigado a carregar uma parte da cruz, exatamente aquela parte horizontal. E foi pelos caminhos lá, pelas ruas de Jerusalém, era humilhado, era cuspido, apredejado, e no fim, para garantir a pena de morte, o exator mortis dirigiu sua lança para o lado de Jesus, fazendo atravessar suas costelas e o coração. Em uma análise jurídica, elencamos as principais nulidades decorridas do maior erro do judiciário registrado na história da humanidade. Julgamento ilegal, sem observância das formalidades da lei romana e da lei judaica, sem apresentação de acusação delimitada, sem direito à defesa e contraditório, sem direito a recurso e com atribuição da pena não correspondente ao crime imputado. Vamos ver agora alguns exemplos das arbitrariedades, ilegalidades e injustiças na prisão, na condenação e na morte de Jesus Cristo, diante da luz do direito que vigia naquela época. Ilegalidades processuais. Primeiro, Jesus foi procurado e preso ilegalmente à noite, sem qualquer mandado de prisão, sem acusação formal ou denúncia e na véspera de um feriado de Páscoa, sendo que nos dias de feriado eram proibidas as prisões e julgamento. E a Misná, no ponto 4.1, era uma espécie de súmula editada pelo Sinédrio, preconizava a proibição expressa de qualquer ato judicial formalizado à noite. Um outro erro: vários soldados romanos que não podiam estar ali, a menos que o preso fosse custódia de Roma, acompanharam a multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos para prenderem Jesus. E que também não mostrou nenhuma resistência, apenas questionou: todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam? Aí Jesus já estava questionando essa ilegalidade. Ele não poderia ter sido preso à noite. A falsa imputação de crime a Jesus não foi sequer investigada, pois não houve uma acusação formal, interrogatório, tampouco julgamento pelo tribunal competente, pois no direito romano, responsável pelo julgamento de Jesus Cristo, havia a exigência de designação do lugar e da hora do crime, além da prisão preventiva do acusado. E todo o procedimento do processo tinha que ser público e o contraditório assegurado. O réu devia ser interrogado sobre a acusação e um advogado acusador possuía 2 horas para apresentar o caso. Logo em seguida, os advogados de defesa tinham 1 hora a mais para proceder à defesa. No caso de Jesus, houve interrogatório ilegal na casa de Anás, que já não era mais um sumo sacerdote do Sinédrio, além de não ter sido nomeado uma defesa legal. A confissão era proibida, somente considerada se associada a 2 testemunhas que formavam as provas, e Caifás, que era o presidente do tribunal, interrogou Jesus, porém, de acordo com a lei judaica, era obrigatório responder sob juramento de testemunho, o que não ocorreu no caso de Jesus.
Uma outra ilegalidade, os membros do Sinédrio, que eram todos juízes, foram intimados e poucos foram convocados com urgência no meio da noite. Somente aqueles que já tinham se reunido para decidir sobre a prisão de Jesus estavam lá. Havia proibição de participação no julgamento qualquer parente, amigo ou inimigo do acusado. E todos os que estavam ali eram inimigos de Jesus. O julgamento de Jesus foi inferior a 24 horas. Porém, a sentença de morte nunca poderia ser pronunciada no mesmo dia. O anúncio da sentença foi um caso de pena capital. Nunca era pronunciada, como eu falei antes, no mesmo dia, e deveria ser no dia subsequente. Os juízes, naquela época, os juízes retornavam às suas casas e não deveriam ocupar a mente com mais nada, somente considerar e reconsiderar a evidência do caso. No entanto, no episódio do julgamento de Jesus, isso não aconteceu. O veredicto foi proferido no mesmo dia, sendo tal julgamento no direito romano. E também outra coisa, dessa sentença cabia o apelatio para o órgão superior no direito judaico. E em caso de unanimidade, o julgamento era inválido, tinha efeito de absolvição e, no entanto, concluído o interrogatório por unanimidade, proferiram o veredito réu de morte diante de uma suposta acusação de blasfêmia. Um outro flagrante de ilegalidade que a gente vê conforme leu no livro de Levítico, no capítulo 24, versículo 15 e 16. O apedrejamento era o modo ordinário de se aplicar a pena capital prescrita pela lei dos hebreus. O livro diz assim: fala aos filhos de Israel nestes termos: quem ultraja o seu Deus suportará o castigo do seu delito. Aquele que proferir blasfêmia contra o nome do Senhor será punido com a morte, e toda a congregação o apedrejará, quer seja estrangeiro, quer seja natural do país. Se proferir blasfêmia contra o nome do Senhor, será punido com a morte, que é o apedrejamento. Então, jamais, mesmo que Jesus fosse culpado, ele não poderia ter sido crucificado. Ele teria que ser apedrejado. No entanto, conforme sabemos, Jesus foi condenado à crucificação e essa penalidade era aplicada às classes inferiores, aos escravos, criminosos violentos e infratores envolvidos com sedição, não sendo nenhuma das hipóteses o caso de Jesus. Podemos elencar algumas ilegalidades processuais. Não se buscou qualquer testemunha para depor a seu favor. Todas as testemunhas foram contra e totalmente contraditórias. Não se observou o tempo mínimo de aviso necessário pela lei para anunciar que todos que quisessem poderiam comparecer ao julgamento. Não foi apregoada no tempo qualquer notícia pública sobre o caso de Jesus. Não foi enviada notificação escrita à Fortaleza Antônia, o que teria permitido ao procurador romano o direito de enviar um assessor à corte judaica e decidir se havia necessidade ou não de intervir. Por isso ele encaminha Jesus a Herodes. Jesus foi ilegalmente interrogado. O tribunal foi reunido ilegalmente durante a noite. E as testemunhas foram falsas e arregimentadas pelo próprio juiz. Não tinha um fato típico punível. Foi totalmente sem imputação de um crime. Falta de indiciamento, nenhuma ordem foi dada para qualquer autoridade desrespeitando o Código Criminal Romano. Houve incompetência do juízo e suspeição dos juízes. Anás não tinha competência para proceder a interrogatórios. O interrogatório na residência particular de Caifás, contrário à lei, pois o lugar legítimo seria o templo. A incompetência dos juízes por suspeição, por interesse na causa. Ilegalidade da prisão, ocorrida totalmente fora do que se considerava na hora. Julgamento noturno totalmente impossível. Ausência de prova para condenação. Cerceamento do direito de defesa de Jesus. A lei mosaica proibia a acusação mediante traição. E Jesus foi atraiçoado pelo seu discípulo. A sentença não poderia ser proferida no mesmo dia.
A pena foi equivocada, nenhum dos crimes de Jesus merecia a crucificação, mesmo que ele fosse culpado, ele tinha que ser apedrejado. A ausência de denúncia, não houve nenhuma denúncia, falta de formação do júri, falta de provas, prisão equivocada, e mesmo da sentença cabia recurso. A crucificação era apenas reservada a pessoas que não eram do tipo de Jesus. Não houve investigações preliminar, o julgamento foi feito parcialmente pela multidão. Ou seja, Jesus foi condenado numa instância popular. Pilatos apenas se curvou à vontade do povo, mesmo convicto que Jesus era inocente, que Jesus não havia cometido crime algum, e mesmo diante de todas as ilegalidades processuais. Em analogia aos tempos de hoje, não são raras as vezes que jurados condenam alguém por influência da mídia ou da opinião pública. Diante desse emblemático julgamento de Jesus, especialmente o proferido pelo jurado leigo, deve ser norteado pela pressão nas provas, dos autos, consciente, acima de tudo, do destino da justiça. Sem analisar o ponto de vista religioso, concluímos que, da aliança entre autoridades políticas e religiosas judaicas e os romanos, o julgamento de Jesus Cristo demonstrou a falibilidade da justiça humana, no seu grau máximo. O acusado foi simplesmente entregue aos seus acusadores. Não se fez prova nenhuma das imputações, o delito não foi definido, pois não designou os acusadores, não indagou o acusado e não tinha um defensor. Ou seja, Jesus Cristo realmente foi condenado injustamente e sendo inocente. Mas essa era a sua missão, morrer por todos nós. E além de tudo que a gente já conhece diante da religião, nós constatamos que o julgamento de Jesus também confronta a nossa justiça. Grande abraço e até o próximo vídeo.